estar de volta com você de novo. É isso aí, vamos lá. O que a gente vai estar falando hoje? Hoje a gente vai falar de comunidade, cara. Comunidades. E aí, o que é uma comunidade, cara? Vamos lá. Então, eu acho que como todo episódio, né, a gente começa dando uma contextualizadinha no assunto, né? Então, o que é comunidade? Hoje em dia essa palavra tem tomado uma proporção bastante interessante aí, né? Então, é importante a gente falar um pouquinho do que é, do que não é. Aliás, não tem uma definição clara, né? A gente vai falar do nosso ponto de vista aqui. Então, para começar, a gente trouxe, né, para contextualizar um pouquinho do que a gente achou por aí sobre o que falam do que é uma comunidade. Vamos lá, algumas coisas que a gente achou na pesquisa aí. Estado ou qualidade das coisas materiais ou das noções abstratas comuns a diversos indivíduos. Comunhão. Outra definição, concordância, concerto, harmonia. Bastante ampla, mas acho que são conceitos que estão, né, presentes aí numa comunidade, né? Então... É interessante isso da harmonia, né? Tipo, construir uma comunidade que tá funcionando deve ser tipo playing jazz, assim, sabe? Tipo, tocando... Tá harmônico entre todos os players, com certeza. Com certeza. É por aí mesmo. Tem sentido. É por aí mesmo. E a gente vai acabar falando também como tudo isso aplica na vida dos artistas, né? Por que a gente está falando de comunidade para criadores, né? Porque acho que não é uma coisa muito óbvia, os porquês disso também, né? Mas, cara, é um bom começo. Eu acho que, pô, se eu fosse falar assim de cabeça o que é comunidade, para mim é um grupo de pessoas em torno de um propósito comum, com uma missão em comum, que se organizam para fazer isso acontecer, né? Então, tipo, a grosso modo, eu acho que eu iria por aí, assim. Acabou o episódio. O cara falou tudo já que precisava falar. Muito obrigado. Não, tô brincando. Mas acho que a gente tocou em temas interessantes aqui que permeiam, né, o que a gente acredita ser uma comunidade, né? Então, tem outras coisas aqui que talvez valham a menção, né, que a gente achou. Tem uma noção de homogeneidade, então, de costumes, tradições do grupo, são os mesmos e o modo de vida de uma geração é bem semelhante ao da geração precedente, né? Então, aí, talvez falando de um povo, né, um grupo cultural, uma comunidade mesmo. Uhum. Relações pessoais como comunidade, né? As pessoas em uma comunidade se relacionam por meio de vínculos diretos e de caráter afetivo ou emocional. Uhum. Então, elas têm um vínculo, né? De alguma forma, essa definição trouxe a questão afetiva, né? No bolo aí. Então, tem várias definições por aí, né? E algumas delas a gente tá vendo bastante no digital aí, né? Pequenas comunidades se formando. Inclusive coisas que a gente até não considera, né? No nosso ponto de vista aqui, como sendo uma comunidade. Vamos explicar um pouquinho disso daí. Então, por exemplo, um criador, ele começa a engajar com o seu público, com a sua audiência, por um Instagram ou por alguma outra mídia, e ele leva as pessoas para o Telegram, um grupo de Telegram. Tem pessoas chamando isso de comunidade. O que você pensa desse grupinho do Telegram? Cara, não, legal. Eu acho que assim, já é um elemento social mais próximo do que eu acredito ser uma comunidade, assim. Mas eu acho que esse exemplo não representa exatamente o que é ou o potencial que uma comunidade pode representar, pode ser. Tem um elemento, né, ali dentro. Tem um elemento que é colocar as pessoas juntas em torno de um assunto, né? Mas não necessariamente essas pessoas estão interagindo entre si, estão co-criando, co-construindo alguma coisa juntas. Elas estão ali, às vezes, só consumindo conteúdo que alguém está colocando. Então, pouca interação social. Tem que ter mais troca. A comunidade, acho que tem esse elemento que você trouxe da conexão, da homogeneidade, tipo, das pessoas terem uma relação afetiva uma com a outra e etc. Se eu boto um monte de gente, um grupo de pessoas dentro de um Telegram, e aí eu vou alimentando essas pessoas com pesquisas, com conteúdo, com não sei o que, etc., eu não estou, nesse aspecto específico, não estou sendo uma comunidade. Estou sendo um grupo que eu alimento um canal separado, né? Certo. Mas assim, concordo, né? Mas ele tem seu valor como troca. Tem. Né? Não é que a comunidade, a minha comunidade é um grupo de Telegram. Acho que ela acontece, né, em torno
não é num lugar específico que ela acontece, né? A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Sim. Tem outras coisas que a gente vê, por exemplo, no YouTube, não sei se vocês já viram, mas tem a aba lá de playlists, de vídeos em ordem e coisa, e tem a abinha de comunidade lá. Sim. Isso, para mim, acho que é o exemplo mais fraco de digital, de comunidade que a gente viu por aí, né? Porque é talvez um nível inferior ao do Telegram, você vai bater um papo, é como se fosse um fórum relacionado àquele vídeo. Aquilo, né, não é uma comunidade. Mas tem várias outras. Tipo, pode ir para. Assim como tem no Telegram, tem o WhatsApp, assim como tem esse chat do YouTube. YouTube. Eu vi outro dia um aplicativo que você pode assistir vídeo na Netflix, ao mesmo tempo com um amigo, vocês entram junto no mesmo filme, assiste e troca mensagem entre si. Você pode Isso é fazer legal. um monte de gente. Tem essa questão do chat, né? Do texto, de poder trocar, é um elemento social, né? E importante dentro de uma comunidade. Extremamente importante dentro da comunidade. Agora, só o chat, só a tecnologia É isso. não resolve a questão de conseguir construir uma comunidade ou não, né? Esse é o ponto que eu queria chegar. Não estou criticando essas funcionalidades. Acho que elas são bastante úteis, inclusive para a comunidade. Mas, no nosso ponto de vista, a comunidade ela é muito maior do que só um lugar onde você coloca pessoas juntas para discutir assuntos. Né? Exato. Então, acho que esse é o nosso ponto de partida aqui, né? Eu acho que existem duas coisas importantes, assim, pensar. Por que a gente está falando sobre criar comunidade no final das contas, né? Primeiro, grandes criadores. Vou pegar aqui um exemplo que vem fresco na memória porque eu acompanho, que é o Thiago Nigro. Ele tem milhões de pessoas, tanto no YouTube quanto no Instagram. Só que ele sabe que se ele quiser monetizar, se ele quiser fazer receita, ele precisa sair de lá, apesar dele fazer receita uma boa receita no YouTube. Então, ele migra essas pessoas para um canal onde ele pode conversar com essas pessoas, etc. Nessa migração, só vai quem é mais engajado. Né? As pessoas que não acreditam tanto ou que não acompanham tanto acabam não indo. Então, de certa forma, você também está colocando pessoas que acreditam na mesma coisa ou estão mais engajadas com determinados assuntos ou crenças e valores, né? Então, acho que isso é uma das razões. Uma outra razão que eu vejo é que tanto conteúdo na internet, é tanta gente emitindo sua própria opinião e etc., que cada um de nós, tenho certeza, vocês já se sentiram perdidos no seu Facebook de, putz, meu, o que eu acredito aqui, né? Qual notícia aqui é verdadeira? O que é fake news? O que não é fake news? Pô, olha essa pessoa aqui se revelando, né? Nem sabia que ela pensava desse jeito e etc. E isso vai gerando uma necessidade da gente encontrar pessoas que pensam como nós. E aí a gente se une, né? Então, essa união de pessoas que acreditam em coisas similares gera a necessidade de se criar comunidades. Eu acho que isso é uma baita tendência. Esvaziar Facebook, esvaziar redes sociais no sentido do jeito que ela é hoje, né? Pelo menos. E migrar para grupos, para tribos, né? Então, Legal, acho que... tribos, interessante. Eu só vejo eu vejo essa tendência também que você trouxe, só vejo um perigo, que é o do dilema das redes, né? Você falou parecido com o que a gente vê. Então, você fica só vendo um ponto de vista, né, sobre um determinado assunto, então você acredita aquilo como verdade, né, irretocável, assim, aquilo e pronto, porque eu só me relaciono com aquele ponto de vista dentro de um grupo de pessoas. Então, assim, um alerta, vai. Participem de mais comunidades. Né? Claro que com as comunidades que você se identifica, mas procurem, né, expandir os horizontes. Não fica muito só fechado num único ponto de vista. Você tem várias facetas, então se relacione com pessoas que você conecta essas várias facetas. Total. E tem coisas mágicas acontecendo dentro de várias comunidades, assim. Exatamente. Então, quer explorar quais são, pelo menos, os exemplos que a gente tem top of mind, assim, de ferramentas de comunidade? Ferramentas. Então, tem o Telegram, o WhatsApp, Discord, Reddit. Grupo de Facebook. Grupo de Facebook, né, de comunidade. Tem esse do YouTube.
E aí tem ferramentas como o Circle, Que aí são mais robustas, que eles se intitulam para comunidades, né? para a construção de Então, comunidades mais robustas, assim. Então tem mais features do que só texto, por exemplo, né? Só chat. Então, Circle, Tribe, Mighty Networks, né? tem Commonetize, tem algumas que eu anotei aqui, que a gente ia falar lá na frente, mas já trouxemos, acho que é legal. Foi num bom ponto. Não, foi num bom ponto. Porque, para falar, eu ia falar o seguinte, tem coisas incríveis acontecendo dentro do Discord, tem coisas incríveis acontecendo no Reddit, né? As pessoas criando movimentos juntas para fazer alguma coisa, né? No Reddit saiu o negócio da GameStop lá. É verdade. Né? Cara, que interessante. Que todo mundo foi investir junto, né? E gerou um baita barulho e problema para fundos de investimento e salvou o GameStop de uma falência e tal. Então, assim, é o poder das comunidades, cara. Esse exemplo da GameStop é muito legal, porque foi uma comunidade de fãs, né? Que começaram a interagir ali no Reddit. E talvez a GameStop nem tinha noção do poder dos fãs dela, né? Então, eles se juntaram em prol da marca e revitalizaram, né? Deram um boom de valorização nela e deu notícia aí faz pouquinho tempo, né? Exato. Foi bem interessante isso daí. Então, assim, isso são coisas interessantes acontecendo via comunidades, entendeu? Então, navegar por várias comunidades, até encontrar aquelas que você olha e fala assim, pô, isso aqui é interessante, isso é legal, isso ressoa comigo, cara, baita jeito de você, eventualmente, até encontrar trabalho, até, sei lá, cara, se divertir, amigos, criar novos amigos, ideia, etc. Né? Aprender, cara. Aprender, total. Então, comunidades a gente acredita bastante aí que tendência é grande, né? Futuro, comunidades. Vamos pegar um pouquinho, a gente falou já bastante, né? Foi quase que um brainstorming aqui, e a gente citou alguns elementos que são importantes dentro de uma comunidade, né? O que faz dela, o que não faz. A gente tem alguns exemplos que a gente sempre fala, né? A gente vai chegar neles aqui. Mas vamos lá, o que a gente listou aqui de, né, elementos que formam uma comunidade ou não? Você já citou alguns deles. Então, a gente falou de crenças, valores, costumes, rituais. Cara, isso é o principal. Isso é a base, são os pilares que vão sustentar o futuro dessa comunidade. Se isso for violado, as pessoas vão reparar e falar assim, e aí? Não era por causa disso que a gente estava aqui? Não era por causa daquilo? Como é que é? Não, puta, isso não tá certo. E vai vazar, e vai embora, e vai procurar outro lugar para estar. Então, assim, crenças, valores, rituais não. Crenças, valores e princípios precisam ser, cara, muito bem pensados, muito bem fincados, e tem que ressoar muito com você mesmo, que é o organizador dessa comunidade, né? Com certeza. Tem esse ponto é muito legal, assim, a comunidade, ela pretende ser um negócio bem horizontal, né? Todo mundo, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua... Mas, às vezes, tem um líder, né? E esse líder, ele é fundamental para carregar isso, né? Para ser o embody, né? Ser realmente o... Principalmente no começo. Depois que ela ganha vida e etc., talvez esse papel da liderança até seja irrelevante. Mas no começo, alguém tem que levantar a bandeira, né? Lembrei agora daquele... Tem um TED Talk muito foda, assim, que chama How to Create a Movement, né? Esse é fantástico. É isso? Eu esqueci, eu acho. Eu vou até colocar aqui. E aí, eu vou narrar pra vocês, vou dando um pouco de spoiler aí pra vocês, mas basicamente... Tem 3, 4 minutos esse TED Talks, assim, esse vídeo, ele é bem curtinho. E aí vai lá, tá todo mundo no festival de dança e tal, você sabe, né? Vou ter que ensinar. Aí ferrou. Pra quem tá vendo a gente no YouTube. Então, ele tá rolando um festival de música, tá um gramadão, assim, inclinado e tal. E aí um cara, sem camisa, assim, começa a dançar todo malucão, assim, não sei o que, sozinho. E aí todo mundo sentado olhando, falando, o que esse cara tá fazendo, né? E aí, de repente, aparece um segundo cara. E começa a imitar ele, assim, né? E aí, de repente, aparece o terceiro, o quarto, o quinto, e de repente uma multidão, todo mundo dançando igual, assim, né? Então, tipo, esse doidão foi o primeiro. Ele só seria um doidão, não seria uma comunidade, se o segundo não chegasse, né? Então, tipo, o segundo que validou que o que ele tava fazendo era legal, encorajou o terceiro, encorajou o quarto, o quinto, o sexto, e aí o negócio surgiu.
depois que o negócio bombou, o líder ali já não era mais Verdade. tão relevante, entendeu? Então, E uma coisa que acontece depois é que, assim, no começo você tá falando, nossa, que cara doidão, esquisito, você até... E depois, né, que aquilo virou um movimento, quem não entrou é que começa a ser olhado como, cara, olha só o que está acontecendo, não perca essa chance, né? é, É um pouco, isso me lembra um pouco da curva de adoção de tecnologia, é né? verdade, Então, é por exemplo, a verdade. gente está falando bastante de Web3, de blockchain, cripto, ainda está nos early stages, mas, cara, isso vai Não, bombar e quem vai, não seguir a coisa, depois pode ser vai tarde, perder o vai movimento, perder o né? movimento, exato. É muito louco isso, cara. Esse negócio do líder e de como criar um movimento, etc. Eu acho que tem tudo a ver com artistas, porque todo artista, todo creator de alta qualidade aí, que quer pensar no futuro, longo prazo, etc., tem uma mensagem para passar. Tem suas crenças e seus valores para se expressar. Então, pô, nada melhor do que começar a criação de comunidades com pessoas que pensam, que querem encontrar significado. Quem consegue, e que saibam contar boas histórias, né? Sejam bons storytellers. Então, É, isso com tipo, certeza. pessoas com essas características são as melhores pessoas para criar comunidades que, meu, podem prosperar e crescer e fazer coisas incríveis e eventualmente mudar muita coisa na sociedade, cara. Cara, incrível. Então Né? aqui você trouxe uma coisa, a importância do líder, principalmente no começo, antes Uhum. disso virar um movimento, a importância dos primeiros membros, né? Então esses primeiros membros, eles têm que também incorporar, né, essas crenças e valores com muita paixão, assim, tem que realmente É, comprar essa ideia, tem. né? Porque eu acho que é dali que ela se expande, é dali que ela ganha escala e o movimento ganha força, né? É isso aí, é isso Então, aí. O movimento da Network Effects basicamente é isso, né? Então, se o primeiro membro tá sozinho, você ainda não tem um efeito de rede, que a gente chama, né? Tipo, as coisas não se desdobram entre milhares de pessoas. Quando o segundo vem, ele traz um valor para o que estava lá, né? uhum, Eu já não estou mais sozinho. Quando o terceiro, quarto, quinto vem e começa a se tornar um movimento, eles não são, eles estão trazendo valor para aqueles que estavam ali. Então, essa somatória de pessoas entrando dentro da comunidade e agregando valor para quem já estava lá, putz, gera o que a gente chama de efeito de rede. A tendência é que isso vire gigantesco. O Facebook fez isso, botou 1 bilhão de pessoas lá dentro, né? cara, isso é muito legal. E Pô, meu assim, amigo entrou, né? Tipo, meu amigo entrou, eu vou então é bom entrar, pra mim. né? Exato. Então, tipo, essa necessidade aí. Na hora que você começou a falar, eu falei, caralho, esquema de pirâmide. Vamos diferenciar isso aqui, né? Assim, a pirâmide, como é que a pirâmide funciona? Né? Eu boto dinheiro num lugar, quem estava lá dentro recebe esse dinheiro e eu encorajo outra pessoa a entrar. Mas aqui é totalmente diferente, né? Porque a gente está Totalmente falando, diferente. a pirâmide funciona é, com o poder de entrada de novos entrantes, né? Com Uhum. novos entrantes ali colocando, aportando algum valor, alguma coisa. Só que a comunidade é diferente, porque além de aportar, né, o valor com novos membros, a troca que acontece lá dentro entre os membros já presentes é que dá o real valor disso daí, né? É isso Então, aí. e aí o negócio toma uma É, e dimensão na, e, e exponencial. na pirâmide tem uma linha estabelecida de relação, Uhum. né? Quando você fala de Uma comunidade, hierarquia, né? tem uma Quase. hierarquia. Na Boa, essa é a comunidade, palavra. não. Tem uma hierarquia de relação. Dentro de uma comunidade, não. Dentro de uma comunidade, qualquer um pode interagir com qualquer um. Não Uhum. tem cargo, não tem, enfim, Hierarquia. castas e etc, né? Não tem hierarquia. Uhum. Exato. Então, É. excelente. Tem um outro ponto que a gente colocou, né, como fundamental. Primeiro, cara, começamos bem, né, com crenças e valores, acho que isso daí tem que fazer parte. Só que eu acho que eles derivam para vou dizer um nível, é difícil colocar inferior, mas é de importância talvez menor, que é a moderação disso, né? Então, é importante, querendo ou não, colocar regras aqui, né? Uhum, E a uhum. gente, a gente estudando, né, comunidades, formação de culturas antigas e tal, a gente viu alguns padrões aí, né, dessas regras, vai, são Uhum. ditas regras. Toda comunidade que você entra, nessas plataformas que você colocou, você tem lá as regras básicas, né, para você tem que inclusive dar o aceite nelas, né, para entrar muitas vezes. Então, Sim.
cara, coisas às vezes banais ali, tipo, não ser racista, não prejudicar o amiguinho, não coisa. Isso é o mínimo, É o né? mínimo, Mas tem algumas coisas ali que essas regras, né? Elas ditam para onde a comunidade pode seguir. Sim. A regra mais antiga que a gente chegou, os 10 Os 10 mandamentos, cara, mandamentos, né? Que são Sim. base para uma comunidade, né? Uma religião. A base para a gente coexistir como seres humanos na Terra, né, cara? Sim, Não basicamente. matar, né? Não cobiçar. Então, tem assim, a comunidade são um grupo de pessoas com bastante liberdade de fazer as coisas que gostariam e etc. Mas não é anarquia, né? Não é um negócio, então faço o que eu quiser, como quiser, a hora que eu quiser. Não, você tem que saber respeitar o limite do outro, né? Do amiguinho Exato. É ali. viver em comunidade, né? Viver em Acho que o termo comunidade. Então, tipo, tem que ter ordem, tem que ter as regras, tem que ter as leis e etc, né? Tipo, então, com certeza, é fundamental. E tudo isso, né? Tipo, crenças, valores, princípios e as regras, legal, na teoria, a gente vai desenhar, vai escrever, vai fazer. O difícil é viver, né? O difícil é legal. fazer acontecer, né? Então, eu tava ouvindo outro dia o Naval, que é um cara super inteligente, falando sobre sabedoria, né? Tipo, para ele, o que que é sabedoria? É o seu senso de como ele colocou? De judgment, como a gente pode... Julgamento. Não é de julgamento, é de discernimento, Tá. né? Então, tipo, a sua capacidade, sua habilidade barra capacidade de discernir o que deve ser feito, o que não deve ser feito, Bom senso. aplicado várias vezes no dia. Então, ou na vida. Quem tem um bom discernimento, por exemplo, tem algumas pessoas, quando você vai ver o Warren Buffett investir, você sabe que ele tem um bom discernimento. Então, você fica tranquilo, né? Agora, você pegar uma criança de 3 anos para investir dinheiro, você sabe que ela não tem o discernimento. Então, essa skill de ter discernimento, de pô, como eu devo me comportar dentro da comunidade, e etc., é um filtro para a gente pensar quem a gente deve trazer para essa comunidade ou não. Tipo, essa pessoa tem discernimento do que são essas crenças, valores, ela já colocou em prática, ela já fez antes. É uma pessoa que eu só vou entrar e eu sei que ela vai entender, porque ela já vive desse jeito, ou é alguém que a gente vai ter que ensinar, a gente vai ter que aplicar e etc, né? Então, tipo, tem uma coisa legal aí de experiência de vida, assim, né? Cara, muito, muito legal isso que você trouxe. Me leva a duas reflexões aqui. A primeira é, igual você falou, da atração, né? Então, para esse movimento crescer, novas pessoas precisam entrar, né? E aí elas precisam estar conectadas à base, né? Que a gente trouxe aqui de crenças, valores, princípios, né? Comportamentos humanos, no fim das contas. Sim. Né? Então, como colocar pessoas para dentro. E a segunda é um efeito que acontece em comunidades sólidas, que eu acho super interessante, ela se automodera. Né? Então, a própria comunidade, né, que pode começar no começo com essas regras um pouco mais rígidas, né, de banimento, de, sei lá, ó, você fez tal coisa, você vai ficar de castigo 3 dias. Tem muitas comunidades digitais que isso acontece. E são importantes, né, que sejam seguidas. E depois de um tempo, né, esses comportamentos esperados, eles são tão enraizados que a própria comunidade modera, né? Então ela vai no moderador lá e fala, ó, tal pessoa fez tal coisa, né? E então Ela se e aí protege, né? ela se protege. É, Exatamente. sensacional. Isso eu acho que a gente até mencionou um caso disso aqui de comparação de grupos e comunidades. Vale a pena citar de novo nesse exemplo. Que assim, quando você tem um grupo, né, um grupo de trabalho, um squad, 4, 5 pessoas. Se você tem uma pessoa tóxica ali dentro, essa pessoa pode infectar o grupo como um todo. Né? Mas se você tem uma pessoa tóxica dentro de uma comunidade, que são vários grupos, né? Dentro da comunidade você vai ter vários grupos. Sim. Né? Essa pessoa ela é retirada de cena. Então a comunidade se protege. Isso tem estudos aqui, eu posso colocar pesquisar de novo e colocar nos comentários, mas
Mas esse conceito eu achei bem interessante, assim, quando a gente começou a estudar. Cara, sensacional. E que mais, cara, que a gente pode ir identificando dentro de uma comunidade Tem coisas que ajuda a formá-la, né? que ajuda a formá-la e tem uma que ajuda a identificá-la, que eu acho bem legal, assim, que são, claro, né, dentro das crenças, valores, dentro das regras, comportamentos esperados e tal. Tem algumas comunidades que elas aparecem até na vestimenta, né? Então, Tá. cara, eu quero me vestir assim, eu quero, né? Eu passo na rua ali, tem um cara vestido com alguma coisa que eu falo, caraca, ele é da comunidade e tal. Então, outro exemplo de que a comunidade acontece, né, em vários lugares. Por exemplo, cara, uma comunidade em torno de algum jogo, vai. O filme, Qual Harry filme? Potter, Harry né? Potter. Exato. Pegar o Exato, busão vestido de excelente. Harry Potter. Eu vou lá, o cara com a capinha lá do Harry Potter, fala, caralho, ele é um fã também, eu vou lá trocar ideia, eu já me identifico. Então, a vestimenta é uma expressão visual de que eu faço parte de algo, né? Então, Sim. isso daí eu acho muito legal, assim. E isso, então, leva a gente a pensar que não necessariamente precisa de ferramenta para criar comunidade. Exatamente. Então isso é São uma coisa símbolos, legal. né? São símbolos, né? Então, não necessariamente precisa estar acontecendo dentro do Telegram, dentro do Facebook, dentro do WhatsApp, dentro do Discord, etc. Uma comunidade, ela pode estar coexistindo no dia a dia, fora do computador, né? Nas relações pessoais, presenciais, certeza. etc. Com Através de certeza. eventos, através de comida, através de música, através de filmes, através de jogos. Então, é uma outra reflexão. E, na minha opinião, eu acho que as comunidades que são criadas em torno disso tudo talvez sejam mais fortes do que as que, pelo menos de início, né, na largada, na partida, na criação dessas comunidades, elas são mais fortes do que as que são criadas digitalmente. Porque digitalmente é diferente, você não Não tem abraçar a contato, pessoa, não trocar com essa pessoa, não poder ter um momento só você e ela íntimo de poder ser vulnerável e etc. Quando você está no presencial, essas coisas são mais. Esse tipo de relação é mais fomentada. E, cara, uma vez que você cria vínculos emocionais entre as pessoas dentro da sua comunidade, cara, muito difícil de desfazer, entendeu? Então, é uma reflexão aí. Legal. Cara, é um bom ponto. Não que não seja possível, né, fazer digital, ainda Super mais possível. no atual momento, Ainda né? mais com pandemia Mas e etc. esse laço afetivo que a gente falou lá no começo, né, ele é importante para girar uma comunidade bem. É isso aí. E você falou de uma coisa, eu vou puxar o gancho aqui para, por exemplo, a gente falou de vestimentas, a gente pode falar de templos também, né? Então a gente falou o exemplo que eu coloquei aqui não é tanto templo como vocês podem esperar, é um estádio de futebol, por exemplo. Sim. Então você tem uma comunidade de um time, Uhum, né? Um time que torce, eles têm uma causa em comum, eles têm crenças e valores em comum, eles, né, defendem a causa, né? Os clubistas aí, então defendem a causa, meu time é o melhor e não importa, né? Sim, A sim. todo custo eu vou defender que ele é o melhor. Então é também um exemplo de comunidade. né? E esses templos, eles podem ser o símbolo máximo dessa comunidade, mas ela pode ser parte de um pedaço da comunidade, né? Então, eu lembro, por exemplo, pegando esse exemplo de esporte, né? Eu morei em Atlanta e a cidade... E nos Estados Unidos é meio que comum isso, né? A cidade tem o seu time, né? Então, o templo era da cidade. Não era só do time, né? Então, tinha jogo na cidade, a cidade a cidade se movimenta e Isso vai muito legal, pro estádio e tal. Então, eles não estão só associados à paixão pelo esporte, daquele esporte específico. Eles se enxergam como um grupo maior que trabalha junto, que vai no parque junto, né? E também vai no templo, né? Assistir quando tem jogo. Cara, esse insight é muito legal. E a gente falando você falou do templo, né? E o templo acontece um ritual, quase. É um jogo, é um ritual. Tenho ritual, a gente pode, né, quebrar ele, por exemplo, em uma série de atividades, né? O ritual da pessoa pode ser, cara, eu vou em tal bar,
eu encontro com meus amigos ali, eu compro uma cerveja e tal, quase que religiosamente ali, com questão de azar, né, de superstição. Mas é um ritual, a pessoa vai fazendo e ela se conecta com a comunidade através desse ritual. Então, assim, é em torno de um evento. E aí eu me lembrei de um workshop by members que a gente teve, Sensacional. olha, que foi sensacional. A gente tem gravado, para quem é membro da comunidade, vale a pena ir lá conferir, que foi do Phil, né? O Phil trouxe pra gente sobre o Burning Man. Não sei se vocês já ouviram falar. O Burning Man não é um festival. Ele deixou bem claro que não é um festival, não é um evento. E ele trouxe todos esses aspectos, né, de ser quase que um lifestyle, né? Que para nós aqui é uma comunidade. É um jeito de se viver. É um evento, mas não é um festival de música, né? É um evento porque, tipo, no sentido de algo acontece, né? Então, é um evento que acontece em Nevada, para quem não conhece, eu tô falando. Então, é um evento que acontece no deserto, no meio do deserto, em Nevada, uma vez por ano, sempre em setembro. E aí, o conceito por trás aquele lugar é uma cidade. Só que os cidadãos dessa cidade, eles só vão para lá uma vez por ano. Né? E aí eles montam a cidade inteira, que é super funcional, num ambiente hiper hostil. Hostil, inóspito, no meio do deserto, né? Então, tipo, tem um posto de gasolina, não sei quantos quilômetros e mais nada. Tipo, cara, é muito hostil. Então, da onde vem a comida? Se acabou a comida, já era. Você vai ter que compartilhar a comida com alguém, porque você não tem onde comprar comida. Então, esses ambientes cheios de regras e limitações, etc., incentivam o ser humano à troca, né? A viver em comunidade, etc. E é um baita exemplo de comunidade, né? É um baita exemplo. Cara, eu trouxe algumas das regras aqui, né? Então, por exemplo, tem algumas que me saltam. Acho que são 10, né? Posso me recordar aqui. São 10 mandamentos ali, que as pessoas seguem, assim, sim ou sim, né? E são mandamentos que ajudam a comunidade a viver junto ali, né? Então, você trouxe um de compartilhar. Então, eles têm um negócio de que você tem que você tem que oferecer, né? Aliás, não é que você tem que oferecer, você oferece e você sente. Mas você não é obrigado a dar algo em troca, né? No momento. Você vai receber do universo. É o conceito que eles trazem e eu acho... E não necessariamente você precisa aceitar o presente, o que a pessoa está oferecendo. Achei isso muito legal também. Você não pode deixar nenhum tipo de lixo. Essa é a segunda regra. Você tem que levar de volta tudo que você... né? Trazer de volta tudo que você levou. Então, mantimentos, você levou aquele rejeito, né? O que sobra você tem que levar de volta. Não pode ficar nada. Acabou o evento, a cidade tem que deixar tudo como se nada tivesse acontecido. Isso é outro. E tem um policiamento, assim, né? Dos acampamentos, etc. Então, isso é levado extremamente a sério. Porque eles sabem que se eles deixarem lá, eles podem perder aquele lugar e etc. Então, esse pensamento das consequências dos seus atos, né? Que eu acho que cara, eu acho que isso é muito nítido, assim, nos 10 mandamentos. Tipo, é sempre forçando você a pensar nas consequências de segunda, terceira ordem dos seus atos, né? Isso gera uma sabedoria, isso gera uma cultura, isso gera... Cara, um grupo de pessoas que entenderam um jeito de viver que é super próspero, né? Cara, e criativo. Exato. E de amor. De amor, exato. Nossa, pronto, velho. Acho que é um exemplo excelente pra gente trazer. Dá pra fazer, acho que uma temporada de podcast só explorando o Burning Man, né? Como vamos entrevistar o Phil, vamos trazer o Phil pra cá na próxima temporada. Não, isso é certeza. Spoiler. Mas vamos... confiram o workshop, tá muito legal, tá muito... né, acho que carrega bastante isso que a gente quer trazer aqui hoje. E aí um último tema, que talvez já esteja relacionado a um pouco do que a gente falou, né, de crenças, valores e tal, que é uma causa. Uma missão, né? Uma missão. Então, essa comunidade, ela se junta... Não é que ela se junta aleatoriamente, ela se junta para fazer alguma coisa. Né? Então, para carregar uma causa, um motivo, um propósito, para melhorar a vida de alguém de alguma forma, né?
dessa sim. sociedade em si. Porque é a direção, né? Então, eu tô juntando esse grupo de pessoas para quê? Tem que saber responder, né, essa pergunta. Uhum. E se o para quê é bom, né? Tipo, é forte o suficiente para mover as pessoas pela emoção e etc., a chance dessa comunidade funcionar é muito maior. E também estabelecer um pouco das regras, né? Então, quando você aponta a direção, qualquer coisa que te afasta dessa direção pode ser questionado para que então a gente está fazendo isso, se não Uhum. está nos afastando ou não. Isso ajuda a construir cultura. Então, é fundamental pensar para que a gente está se juntando aqui, né? Para onde a gente Uhum. está indo, né? Tem Uhum. que ter muita clareza disso. Não, com certeza. Acho que esse é um dos pontos principais para mim. Você tem as crenças e valores, que é meio como ela acontece, né? Quais são os modus operandi dela. E a causa, para mim, fecha bem os itens que a gente colocou aqui, como o que precisa de uma comunidade existir, porque é para onde vai, Aham. né? As crenças e valores é como isso acontece, né? É. Como os comportamentos Uhum. acontecem ali dentro, mas a causa é para onde a gente está indo com esse grupo de pessoas, né? A gente está juntando esse grupo de pessoas para fazer o quê? Esse para fazer o quê é a causa que traz. O como são as crenças e valores, né? O que está por trás disso, o que vai sustentar essa causa sendo levada adiante, né? Então, acho que é um ponto bem importante aqui. As ações são o quê, né? Então, o que eu tenho que fazer para fazer desse jeito que a gente tá combinado e por que a gente Para onde a tá gente está indo, né? para onde a gente tá indo e tal. Sensacional. E aqui me leva a uma reflexão que eu acho bastante interessante, né, para a gente ter, que a gente falou, cara, a gente está juntando pessoas com crenças e valores comuns, né, que pensam mais ou menos, né, da mesma forma. E onde fica o papel da diversidade nisso? Que eu Uhum. acho que é uma coisa, cara, maravilhosa da comunidade, é que ela permite isso também, né? Não é porque Aliás, ela é eu... melhor se for, né? Exato, Né? exatamente. Então, A questão da diversidade em todos os aspectos, né? Não só de etnia, de gênero, mas também de ofícios, né? Então, pessoas que têm habilidades diferentes, pessoas que têm experiências passadas diferentes, né? Então, a uhum, uhum, diversidade em todos os aspectos. Por quê? Porque não existe só um caminho para chegar onde a gente quer chegar, né? Existem milhões de caminhos que podem ser percorridos e caminhos que ainda não existem, mas que podem passar a existir dessa riqueza de de, pensamentos, de de pontos de pensamentos, vista, de etc. óticas, né? Então, permite inovação, permite novas relações sendo criadas. Cara, permite uma coisa que a gente não sabe nem falar aqui, porque pode ser, tudo é novo, não existe, Exato. coisas que não existem, né? Então, pegando um pouco do histórico passado, né, de se criar grupos pouco diversos, né? Isso pode ser uma empresa, por exemplo, né? Grupos de pessoas que em prol de algo, né? Aliás, uma empresa Uhum. é uma comunidade? Uma pergunta para responder, né? Então, pegando o histórico de não inclusão de diversidade, faz com que a gente olhe para um monte de coisa, é tudo igual, né? Tipo, é tudo padrãozinho, é tudo todo mundo fazendo a mesma coisa. A quantidade de coisas que a gente pode criar trazendo diversidade é infinito, velho. Então é mágico, muito mágico. Ah, com certeza. Então, a pergunta da empresa é Então, boa. e aí, uma empresa é uma Se a comunidade? gente colocar tudo que a gente, se a gente, né, botar no bolo tudo que a gente colocou na mesa aqui, por que não? Por que Né? não? Porque a empresa tem a missão, ela tem a direção que ela quer ir, ela tem crenças, valores, muitas vezes estampados na parede, né? Missão, para onde a gente quer ir, não sei o que e tal, como a gente se comporta, né? Só que e tem toda essa troca lá dentro, pessoas de diversos departamentos, né? Uhum, uhum. Coexistindo para construir essa direção. Então, por que não? Por que não? Eu acho que a resposta que eu daria é: algumas são, algumas nem tanto. Ou são, mas são ruins, né? Não funcionam, Como são comunidade. disfuncionais, né? Como comunidade. Uhum. Então, pô, a maioria dos seus trabalhadores está lá porque acredita na causa e é atrelado ao Perfeito. que está acontecendo, ou ele está lá só porque você paga salário para ele, né? E ele não vê a hora de ir embora porque ele não aguenta mais, etc, né? Então,
Esse talvez seja uma forma de medir quantas pessoas ali se enxergam como comunidade e agem como comunidade ou não, né? Mas tem um monte de KPIs aí que dá para Cara, mensurar, perfeito. né? Esse ponto é legal. Tem a questão também de... essa eu acho que ilustra bem eu ia falar da questão hierárquica, né? Numa Aham. empresa, muitas vezes você tem um cara tomando decisão e o resto obedecendo, É. né? E que não é uma troca em que essa troca gera valor para todos os indivíduos, né? Sim, Então você tem centralizado. centralizado. Spoiler para o próximo episódio, galera. A gente vai falar sobre descentralização das coisas É aí, isso aí. né? Fiquem ligados. Legal. Continuando aqui na discussão, né? A gente falou de causa, falou de diversidade ali dentro, né? Então, cara, retomando a diversidade, acho que nunca é demais frisar isso, né? A gente precisa dessa diversidade para enxergar todos os caminhos que são possíveis para avançar essa causa, né? Então, todo pensamento que for diferente. E uma coisa aí dentro, né? Você precisa ter uma crença, né? Um valor de permitir que essa voz seja ouvida, né? Então, assim, não é porque você tem várias vozes ali que elas são ouvidas. Você precisa criar um ambiente em que todo mundo é ouvido igualmente, né? Ouvido e colocado em prática, né? Não adianta só ouvir também, né? Exatamente. Não, mas Tem vou um te ouvir. espaço, né? Beleza. Agora eu Vou te vou ouvir. virar as costas e... E vou fazer outra coisa, né? Eu vou te Exato. ouvir e vou te dar o poder de agir, o poder de votar, o poder de fazer acontecer do jeito que você acredita, né? Então, cara, uma comunidade é basicamente um experimento social, né? Tipo, Bom ponto. eu acho que deve ser um prato cheio para psicólogos, sociólogos e etc, para olhar como o ser humano se comporta. Aliás, até veio uma brisa aqui agora. E o Big Brother? Caraca, velho. E o Big Brother? Você tá indo. Será que a galera na casa dá para falar que é uma comunidade? Todo mundo em prol de algo ou não? Cara, eu não sei. Porque é competição, né? Porque cada um tá em prol do seu próprio prêmio, né? Exato. Cada um tem o seu próprio objetivo ali. Às vezes, por exemplo, esse de agora, né? Você tem a que tá fazendo o maior sucesso lá, é a Jade, né? Cara, ela não precisa do prêmio, teoricamente. Ela ganha com um post mais do que o prêmio daria para ela. Então, o objetivo dela lá dentro é outro. É outro. Ele é o mesmo do que o pessoal da casa? Talvez não, Talvez né? não. Bem provável que não. Então, isso é um outro elemento, né? A comunidade, ela tem uma cabeça de abundância e de prosperidade que a gente falou em outros episódios. De se ajudar, De né? se ajudar, colaborar, né? Eu sei que eu sozinho chego até tal lugar. Eu, com mais alguém, chego muito mais longe, né? Então, acho que isso também é um elemento fundamental de comunidades, né? Não competição e sim colaboração. Quando eu ganho, todo mundo ganha, né? Acho que o ganha-ganha aqui, ele tá muito presente na comunidade. Imagina quando a gente começar a colaborar com outras comunidades, né? Comunidade colaborando com outra comunidade. Uou, até arrepia, cara. Nossa, isso vai Imagina. ser... Cara, vai acontecer. Já tem, né? Algumas coisas acontecendo. Cara, tem umas brisas aí, né? Eu tava ouvindo outro dia o William Ury falar. O William Ury é um super negociador que ajuda em várias negociações de guerra e etc. E ele tava falando, a paz no Oriente Médio só vem quando as comunidades cooperarem, colaborarem, né? A paz no Oriente Médio, imagina. E é isso mesmo, cara. É só quando as comunidades se enxergarem não como competidoras, como rivais, né? Como rivais, mas sim como pessoas que podem achar um somar, denominador comum ali, né? Exato. Caraca, que interessante. Você encontra paz. Olha que louco, cara. Muito louco. Nossa, muito legal isso, cara. A gente tem algumas coisas anotadas aqui de exemplos reais. A gente já falou vários deles. Tá. Acho que um que vale a pena citar é o que a gente mais usa, que você foi presente bastante, né, na comunidade judaica. Aí. Você também foi um pouco. Eu também fui, mas o cara tava desde pequeno, né? Então... Cara, assim, eu não sou a maior autoridade para falar disso, nem de perto. Não é judeu, para esclarecer. Não sou judeu também. Mas viveu muito tempo, né? Vivemos, posso me incluir também. Vivi quase 20 anos na comunidade judaica, então me sinto à vontade para falar um pouco, que é um baita exemplo de construção bem-sucedida de comunidade. São pessoas que não são uma comunidade porque tem um grupo no Telegram, nitidamente. São pessoas que compartilham de crenças, valores e princípios. Têm uma terra para viver, lutaram muito por isso.
uma moeda própria, comida típica, fazem negócios juntos, tem eventos juntos, uma religião, tem olha quantos elementos foram criados que dá abertura para rotinas e rituais, que dá abertura para pessoas serem, vulneráveis juntas e criar relações profundas e etcétera, ao longo do tempo, que é uma coisa que não dá para pular. Tipo, a Uhum. comunidade não dá para começar uma comunidade forte dia 1. Ela pode até ser muito forte, mas para ela chegar no seu potencial máximo, tem que passar o tempo fazendo rotinas e rituais, etc. Então, esse é um baita exemplo para mostrar o que faz uma comunidade ser uma comunidade, né? Exatamente. Então, por isso que a gente quis, né, fechar aqui com isso, que ele engloba tudo, né? A gente não está falando assim, né? Porque, assim, toda comunidade tem seus problemas também. A gente está enaltecendo uma aqui que a gente vê como um case que tem seus sucessos, né? Uma coisa que me admira muito na comunidade, eles se ajudam muito, Muito. né? Então, eles, puta, fiquei sabendo que tem alguém precisando de alguma coisa, eu vou lá ajudar, eu não meço meus esforços, né? Então, isso me admira muito. E eles têm todos esses elementos que precisam, né? Casos, costumes, rituais. E uma coisa que você trouxe agora que a gente não tinha falado ainda é essa questão do tempo, né? A Uhum, gente não pode apressar as coisas. Tem uhum, que deixar as coisas acontecerem, né? Porque se você quiser, por exemplo, construir isso muito rápido, né? Trazendo para a realidade de criadores aqui, né? Se uhum, você quiser construir isso muito rápido, você não tem tempo de fazer com que as pessoas se conectem com o que você quer passar, uhum. né? Então, nesse sentido, um crescimento orgânico ele é muito mais, é, acho que viável aqui e que evita que você tenha um trabalho que as coisas se percam no meio do caminho, né? Uhum. Então, quando você traz uma pessoa que está efetivamente conectada com a sua causa e já manifesta os comportamentos das suas crenças e valores, isso tem uma tendência de ser muito mais sólido. Uhum. Talvez não tão rápido, mas muito mais sólido ao longo do tempo, que é a É. questão que você trouxe aí. Isso me disparou um insight também, assim, eu acho que grande parte das comunidades super enraizadas e fortes e potentes, etc., também estão atreladas. Acho que um fator relevante aí é risco. Tipo, risco, no caso da comunidade judaica, é hiper forte pelo risco da extinção, né? É o risco de quase se extinguir Uhum. faz com que ela seja muito mais forte hoje. É assim Que ela se como proteja um pouco, né? Tem essa questão eles também. são um pouco fechados também, mas A um pouco por essa galera questão, né? se ajuda muito. Uhum. Quando você pega o Burning Man, o risco não é, obviamente, não estou comparando uma coisa com a outra, né? Mas no deserto, que é um lugar hostil, também tem os seus riscos. Assim como, sei lá, vamos pegar o caso oposto agora, né? Quando você pega uma comunidade que tá junto para, sei lá, enriquecer rápido, tá ligado? Tipo, cara, É. a chance dessa comunidade não durar muito tempo é gigantesca, Uhum. né? Porque não tem as crenças e valores hiper estabelecidas, assim, né? Não tem uma E causa. Cara, tem uma causa, né? Mas não é uma causa que. que se sustenta por muito É, tempo. Porque não tem cabeça de prosperidade, não tem cabeça de abundância, não tem exato, pensamento de longo prazo, né? Que exato. são coisas fundamentais. Agora Top. vem a pergunta: É. por que estamos fazendo a nossa? Como estamos, né, pegando todos esses conceitos que a gente trouxe e criando a nossa, né? Cara, para quem não sabe, esse podcast é powered by ECOA, né? The Creator's Land. E a ECOA é uma comunidade de criadores que querem viver da sua arte, do seu talento, né? E aí, eu acho que vale a pena falar um pouco dos aprendizados que a gente está tendo até agora, porque a gente investiu muito tempo pensando em quais são as crenças, os princípios, os valores, quais são as rotinas, os rituais e etc., antes de colocar no ar. Quando a gente colocou no ar, tudo muda, né? E é a mesma coisa quando você está fazendo uma startup, quando você está criando uma empresa, quando você bota no ar e você vê a reação e vê como o mundo se apresenta nesse momento, nesse lugar, as coisas vão mudando. E a gente viu muito forte a necessidade de não só servir as pessoas, a gente servir as pessoas, mas como colocar essas pessoas para
co-criar coisas juntas, né? Uhum. E isso tem sido bastante mágico, as pessoas se ajudarem, colocando a mão na massa no dia a dia. A gente está começando a tentar criar uma rotina, né, de cocriação e etc. Então, tem sido maravilhoso, assim. Então, para mim, um grande insight é muito legal investir o tempo nas crenças e valores, fundamental e super importante. Mas o quanto antes, coloca em prática, né? Bota na rua para rodar, ou viver como a vida vai responder a isso e se adapta. E vai moldando essa comunidade com o tempo, né? Não, isso é muito rico. E assim, não é que a gente mudou as nossas crenças, não é que a gente mudou os nossos valores quando você fala em adaptação. É mais, talvez, o como colocar isso em prática. Né? Porque essas questões de crenças e valores, elas, cara, muitas vezes são inegociáveis. Né? Então, o que a gente falou aqui do que a gente quer fazer, né? Ajudar criadores a prosperarem vivendo seu talento, arte, né? Com paixão e tudo mais. Isso a gente não negocia. Né? Então, isso pauta muitas vezes as nossas decisões, né? Tipo, vamos incorporar um produto aqui, um serviço. Cara, isso faz sentido para o que a gente quer criar? As pessoas não vão olhar com isso, os caras hipócritas querem só botar mais um produto na rua para vender. Então, isso nos ajuda muito a direcionar. Né? Um bom jeito de você se perguntar isso será que as pessoas, meus seguidores, ou os meus funcionários, ou as pessoas da minha comunidade, vão ter orgulho dessa decisão que eu tô tomando? Ou não? Tipo, é uma coisa que eles vão olhar e falar assim, puta, que legal que eles estão fazendo isso, ainda bem? Ou, pô, não tô entendendo por que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo e tudo mais. Não tá claro. Será que tem algum interesse por trás? Será que eles estão, né, querendo alguma coisa ali? Tem essa dúvida aí, é esquisito. Então isso é um pouco da adaptação, né? Então, botamos na rua, começamos a falar com as pessoas, começamos a trazer as pessoas que a gente... Primeiro, né, quando a gente começa é a questão do movimento. Quando a gente começa a falar sobre o que a gente quer criar, né, e com paixão, e assim, e é um negócio poderoso, naturalmente pessoas começam a engajar, a querer saber mais, a se envolver, pegar responsabilidades. Então, esse foi um movimento que a gente viu como natural. E essas pessoas a gente foi colocando meio que para dentro do balaio, né? Então, vamos fazer parte? Vamos criar junto? O que você acha da gente fazer isso? Né? E aí a questão de 3 coisas que você falou muito interessantes, eu vou puxar uma próxima aqui. A gente tem a causa muito enraizada, a gente foi adaptando, a gente foi colocando pessoas em prol disso, né? Ao longo de um tempo, criando coisas juntas. Né? Esse criando coisas juntas é que eu acho que deu o tom, né? No começo a gente estava assim, vamos servi-los, vamos fazer com que eles prosperem, né? E a gente fazendo muito grande parte do esforço, né? Mas quando a gente colocou elas para trabalharem juntas em prol, às vezes, de um projeto de uma pessoa, né? Vamos fazer o dele crescer e depois a gente faz o próximo. Isso foi o que instaurou ali a questão. E teve um exemplo muito legal também, que ficou muito nítido para mim, foi quando a gente começou fazendo alguns eventos, né? A gente falando para eles, né? Sobre o que a gente está fazendo, lá. Mas a reunião mais legal foi a terceira, quando a gente botou todo mundo para contar sua própria história. E eles começaram a se conhecer, né? Essa reunião foi muito forte, assim, né? Para mim ficou muito marcante. Foi muito marcante essa reunião. Pela energia, emoção das histórias, etc. Até das risadas, que todos os criadores ali do mundo da publicidade, todo mundo não aguenta mais trabalhar com publicidade e tal. Então, tipo, tem as dores e as alegrias deles compartilharem as suas histórias e se identificarem e começarem a criar laços e tal. E aí, a segunda vez que a gente fez a entrada de pessoas na comunidade, a gente já fez se apresentando. E foi super poderoso também, né? Cara, isso que você trouxe foi muito legal, assim, contar um pouquinho primeiro um pouco do porquê que a gente tá fazendo dessa forma e o que a gente tá fazendo aqui, né? A gente falou das crenças, das pessoas que chegam perto, e a gente tá meio que, né, sendo bastante criteriosos, posso dizer, com as primeiras pessoas, né, que se conectam com a gente, muito por causa do efeito do movimento lá que a gente falou. Então, você tem um maluco lá,
pensando, a próxima pessoa vai ser um maluco que carrega isso à frente. Uhum. Né? A terceira, a quarta, depois que isso se instaurou, é mais fácil ver o que está acontecendo e entender o que está acontecendo, né? A Uhum. pessoa mais longe ali. Então, a Sim. gente está tomando um cuidado bastante próximo ali com os primeiros membros, né? Então, a gente está fazendo quase que como ondas, né? Uma primeira onda, a gente selecionou ali 10, 20 criadores, botou eles junto, testou, botou para co-criar, se apresentou, fizemos algumas reuniões, alguns rituais junto. E aí a gente partiu para uma segunda onda de entrada, né? Em que a gente... Então, nessa primeira onda foi o que a gente fez. Foram 3 reuniões. A terceira reunião a gente colocou eles para se apresentar. E foi a reunião mais impactante, né? No nosso ponto de vista. Na segunda onda, ó, a gente adaptando. A gente adaptou, colocou para a apresentação ser a primeira, né? E a gente fez uma segunda reunião. Cara, foi muito legal essa apresentação. E o que aconteceu depois foi uma coisa que eu achei mágica também. A gente fez uma reunião com todos juntos, né? As duas ondas. As duas ondas. A gente fez uma reunião com as duas ondas, começamos a falar um pouquinho do projeto, o que a gente avançou, quais novas iniciativas a gente está propondo para a comunidade. E, cara, não demorou nem 15 minutos para um mandar no chat da reunião, cara, vamos fazer uma rodada de apresentação? Quero conhecer quem está aqui. Né? Então, a gente não tinha planejado isso, né? Porque a gente já tinha feito apresentações separadas das ondas. Né? E quando a gente botou elas juntas, elas queriam saber quem eram as outras que estavam lá. Né? Puta, eu não conheço esse rosto, cara, eu quero saber mais dele. Né? Então, isso para mim foi muito legal. E as nossas reuniões que são para durar 1h, 1h15, sempre duram 2 horas, né? Tipo, e assim, precisa acabar porque tá ficando tarde, né? Realmente, isso é muito poderoso, assim. E a gente vai aprendendo, vai adaptando, vai crescendo. Uma coisa que eu acho que é legal ressaltar aqui para todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente no YouTube, é que não necessariamente você precisa ser um construtor de comunidade. Né? A gente aqui decidiu construir uma comunidade, mas não é uma coisa que é para todo mundo. Exige muito tempo, muito esforço. É um full-time job, assim. Você tem que investir muito tempo na sua vida para construir uma comunidade. E não necessariamente você tem prazer nisso, não necessariamente você vai gostar de fazer isso, mas é importante você entender que isso é um outro nível de engajamento que, se você não vai criar a sua, é muito importante você estar presente em alguma ou algumas, porque, enfim, independente do seu objetivo como artista, como criador, no final das contas você quer pegar sua arte, a sua mensagem e passar para as pessoas. E se você não tiver presente dentro das comunidades, ou se você não construir a sua própria, e trazer outras pessoas de fora para dentro dela, muito capaz de você não ter para quem contar as suas histórias ou criar suas criações. Em breve, assim, tipo, na minha opinião. Você vai estar contando nos lugares de sempre que, na minha opinião, vai estar mais vazio, né? Ou que talvez nem seja tão vazio, mas talvez você esteja perdendo a oportunidade de pegar sua mensagem e direcionar melhor. Direcionar raio laser para as pessoas que vão talvez realmente ver valor naquilo. Vão ver muito valor naquilo. Resgatando lá aquela questão do outro episódio que a gente falou de poucos e bons fãs, né? Pô, encontra onde tá seus poucos e bons fãs, ou constrói a sua comunidade de poucos e bons fãs e, vive disso. Começa a viver disso. Um dia, se você tiver ambição e quiser, aí você vai crescendo, né? Então acho que isso era bastante importante falar. Não, fenomenal. E me leva a uma outra reflexão, assim, primeiro, se tiver a oportunidade, o desejo, o ansejo, crie a sua. Se não, faça parte de uma que faça sentido para você, né? Resumindo aqui. E outra coisa cara, ela não precisa ser monumental. Não. Ela não precisa ser uma comunidade de 1 milhão de pessoas e tal, né? Ela pode ser pequena, né? Mas desde que ela esteja carregando alguma causa, conectando pessoas, agregando valor para quem está ali dentro. Né? Acho que esse que é o grande aprendizado aí. Sensacional. E aí, cenas dos próximos capítulos, a gente vai falar de... Cena dos próximos capítulos, vamos falar de... DAO. Tecnologias que viabilizam essas... não só comunidades, né, mas também viabilizam todo esse novo movimento que a gente vem falando durante essa temporada, né? Então, de nova era, de mudança de pensamentos, de comportamentos, de colaboração.
Então, são tecnologias que vêm para meio que sustentar todo esse pensamento, né? Então, DAO é uma delas, né, que você trouxe aí, que é sustentada pela... Comunidade. É uma É uma comunidade. sustentada por blockchain, né? Então, a isso gente aí. vai estar falando bastante disso aí Próximo episódio. no próximo episódio. Então, valeu. Muito bom. Sempre Valeu, um prazer gente. estar contigo. É nóis. Vai.